Este é o TV Com Entrevista, hoje recebendo o presidente da Associação Catarinense de Medicina, doutor Agnel José Bastian Júnior. Recentemente, doutor, trata-se da possibilidade de médicos cubanos virem para Santa Catarina, para o Brasil, vários estados, tentar suprir a deficiência desses profissionais que nós temos, principalmente no interior. Como é que a ACM vê isso? Não só a ACM, como todas as entidades médicas do Brasil veem isso de uma forma muito ruim. Isso, na verdade, é uma solução simplista, talvez até com algum cunho eleitoreiro, para um problema complexo, Felipe. Não faltam médicos no Brasil. O que ocorre é que é uma distribuição irregular, há uma má distribuição dos médicos no Brasil. Por uma questão de dificuldade de estrutura em muitos locais para trabalhar, onde o médico vai trabalhar sem ter nenhum suporte, não é? Por uma dificuldade financeira, muitas vezes, e por uma questão de que, assim, não há perspectiva do indivíduo que vai trabalhar num lugar distante, pequeno, ermo, com pouco recurso, de ele sair de lá muitas vezes. Eu costumo fazer um paralelo com outras atividades profissionais, dizendo o seguinte: se eu te convidasse para ir trabalhar numa cidade de 3 ou 5 mil habitantes, para o resto da vida tu irias? Sim. Provavelmente não, porque tu pensa no futuro dos teus filhos, porque tu pensas como é que tu vais projetar todas as tuas expectativas de vida num lugar pequeno. Para muitas pessoas isso até pode ser adequado, mas para muitas não é. Como é que o poder público resolveu essa questão para outras atividades extremamente importantes, como o judiciário e como o Ministério Público? E existe um plano de carreira, onde o indivíduo vai passar um tempo lá, faz parte da construção da carreira dele, e vai se dedicar lá de forma tão competente e tão responsável, como ele se dedicaria em qualquer outra etapa da sua carreira. O que as entidades médicas defendem para a solução desse problema, que ele é grave mesmo, é a criação do plano de carreira para médico, exatamente prevendo essa capilarização dos profissionais ao longo do Brasil todo. E veja, se isso é um problema num estado como Santa Catarina, que é um estado que tem uma situação bastante privilegiada em relação ao resto do Brasil, tu imagina esse problema no interior dos estados mais pobres, não é? Como é que se leva uma pessoa para trabalhar lá? Então, trazer médicos cubanos para trabalhar no interior de um estado qualquer da federação, principalmente os mais pobres, e acreditar que esse indivíduo vai ficar lá o resto da vida, isso não é razoável. O mais grave ainda, Felipe, é que se ventila a proposta de facilitar ou de flexibilizar os critérios para que essas pessoas venham, não é? Então, assim, quem é que vem numa proposta dessa? É aquele indivíduo que está bem formado, que está bem construído do ponto de vista de conhecimento médico, ele é um médico competente, ou é um indivíduo que não consegue trabalhar, porque ele não se preparou de forma adequada? Porque inclusive começou a ventilar essa possibilidade de que a escolha de Cuba seria por formação de melhores profissionais em relação aos que se formam no Brasil. Com que critério? Qual o critério para dizer isso? Não é? Que Cuba faz melhor medicina preventiva? É só medicina preventiva que se precisa no interior das cidades brasileiras? Não é? Existe toda uma diferença cultural, étnica, climática, de sazonalidade de doenças que são típicas do Brasil e que não existem em Cuba. Como é que nós vamos saber se essas pessoas que eles querem trazer para cá sabem tratar as doenças dos brasileiros? Eles precisam ser aferidos. Então, flexibilizar essa questão de não traz os médicos para cá, a gente acompanha eles um tempo para ver como é que eles trabalham. Isso não serve. Né? Não quero dizer com isso que não haja médicos no Brasil que tenham formação insuficiente. Sim, porque tem muita escola médica no Brasil que não deveria ter aberto, né? As entidades médicas trabalham de forma muito, muito responsável em cima do critério qualidade na criação de uma escola médica. Que exemplo nós teríamos de boa escola hoje? Nós temos boas escolas em diversos locais do país, escolas com muita tradição, né? Assim, os critérios de qualidade, do ponto de vista de implementação de uma escola médica, eles são conhecidos. Uma escola médica, para ter qualidade, ela precisa ter um currículo bem definido, bem construído, ela precisa ter um corpo de professores que atenda às exigências de qualidade que uma escola de medicina tem que ter, ela precisa ter um hospital-escola, se não próprio referenciado, mas plenamente funcionante, né? Então, assim,
flexibilizar critério de qualidade para trazer pessoas de fora para trabalhar no Brasil é uma coisa que vai frontalmente contra qualquer argumento coerente que se trabalhe a favor da qualidade. Sim. Aqui em Santa Catarina a gente tem a Universidade Federal, é uma escola que pode ser referência até pela existência do próprio hospital universitário? Sem dúvida que sim. A Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina é de excelente padrão, assim como outras, né? Então, mas veja, a partir do momento em que a gente traz pessoas que a gente não sabe que critério técnico tem, nós temos que nos responsabilizar por elas. Quem vai fazer isso? Porque o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais de medicina, não vão, de livre e espontânea vontade, dar o certificado de registro profissional para o indivíduo que ele não foi avaliado. Sim. Eles não vão fazer isso, está definido. Quem vai fazer? Esse indivíduo vai exercer a medicina de forma irregular? Se for assim, vamos nós, médicos, então, formados, qualificados, rasgar os nossos diplomas. Que tipo de situação se cria, não é? Para outras profissões? Daqui a pouco outras profissões podem trazer. Então, também quero trazer colegas formados no exterior e eu não quero que o meu órgão de classe os examine, né? Isso é um precedente que é impensável. Nós estamos recebendo, aqui no TV Com Entrevista de hoje, o presidente da Associação Catarinense de Medicina, Dr. Agnel José Bastian Júnior. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos em instantes para tratar do que pode ser feito para melhorar a saúde, principalmente pública, aqui em Santa Catarina. Em instantes.